Bom, então vamos começar agora falando da língua de sinais e o seu reconhecimento dentro do Brasil. Como que se deu? Nós já falamos um pouco da história da educação de surdos no mundo todo, falamos das correntes de educação de surdo, como que foram os métodos utilizados até o momento, e agora então a gente parte para novos horizontes, para ensinar vocês um pouquinho, conceitualizando então a Libras dentro do Brasil e o seu reconhecimento. Então, foi reconhecido como meio de expressão legal em alguns estados, primeiramente. Então, apesar do reconhecimento da Libra só ter acontecido através da Lei 10.436 no ano de 2002, alguns estados anteriormente foram reconhecendo a Libras aos poucos. Então, foram sendo criadas leis estaduais e até que em 2002 chega então ao Congresso Nacional a proposta de reconhecimento em âmbito nacional. Então a Libras é reconhecida em 2002, porém ela já é utilizada há anos e anos, e aí a gente percebe então um déficit que nós temos em relação às pessoas surdas, porque elas têm a sua língua desde muitos anos e só então em 2002 é que essa língua é reconhecida oficialmente como meio de expressão legal das comunidades surdas brasileiras. Tudo bem? Então, através da Lei 10.436 de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais como meio de expressão legal. Então vamos lá, pessoal. Quem são os surdos? Quem é essa pessoa? São todas as pessoas que apresentam uma perda auditiva e se comunicam pelo canal visual. Então, a surdez, quando eu digo que uma pessoa é surda, está bem marcada com o uso da língua. Porque quando eu digo surdo, eu estou dizendo de um ser cultural, que tem uma língua própria, que tem uma cultura diferente, que tem sua constituição identitária dentro da perspectiva da surdez. Então, por que é incorreto, professora, eu falar deficiente auditivo? Porque o termo deficiência auditiva ele é um termo patológico. Há duas maneiras de se conceber a surdez. Então, eu posso vê-la como uma patologia, por exemplo, como uma doença, né? uma deficiência, e como uma surdez, que é uma cultura diferente, uma língua diferente. Entenderam a diferença entre deficiência auditiva e surdez? Por exemplo, uma pessoa ela pode ficar surda com o passar dos anos. Por exemplo, um senhor de 80, 90 anos, com o tempo ele pode vir a ficar surdo. Ele vai ficar, então, deficiente auditivo e não surdo. Por quê? Isso não vai fazer com que ele se comunique pela Libras, por exemplo. Então, essa é a diferença. É correto eu falar surdo-mudo? Não é correto. Não pode-se dizer que uma pessoa é surda-muda. Quando você diz que ela é surda-muda, você está atribuindo a ela duas deficiências. Mas ele não fala. Mas por que ele não fala? Porque ele não ouve. Então, o bebê, quando nós ouvimos, quando nascemos, nós já estamos expostos a esse mundo oral, aos sons, às palavras, e tudo isso vai se internalizando, para então, com o passar do tempo, a gente desenvolve até que vem externalizar a fala. No caso do bebê surdo, desde que ele nasce, ele não é exposto a nenhum tipo de som, então ele não sabe como que as palavras são constituídas, como que se cria uma frase, por exemplo, então isso faz com que ele não aprenda a falar. Então, por isso, o correto, dentro da conceitualização cultural, é eu me referir à pessoa que não ouve como pessoa surda. Digo, pessoa que não ouve e se comunica através da língua brasileira de sinais. Tudo bem? Então, essa é a diferença. Deficiência auditiva, tudo bem, é um termo criado, não é de todo errado, mas também, se tratando da comunidade, da cultura surda, o correto seria chamar então essa pessoa de surda e não deficiente auditivo e jamais de surdo-mudo. Tudo bem? Então, e aí algumas pessoas perguntam, mas o meu parente é surdo e ele fala algumas palavras. Sim, isso é possível. Eles são o que nós chamamos de surdos oralizados. Estes surdos oralizados são aqueles que desenvolveram a fala devido a, talvez, pelo nível de surdez não ser tão agravante, não ser o profundo, né? Tá ali tá numa área mediana, então ele consegue captar alguns sons, consegue ouvir a forma que se pronuncia algumas palavras e com o treino, com o tempo, ele pode sim desenvolver algumas palavras e pode verbalizar algumas frases. Então isso é o que chamamos de surdos oralizados, tudo bem? Então agora vamos para o âmbito da legislação em si. Nós temos então no ano de 2002, como já citado anteriormente, a Lei 10.436,
que reconhece como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Então, é em 2002 que nós temos o reconhecimento da língua brasileira de sinais, tudo bem? Em 2005, nós temos o decreto número 5.626, que vem regulamentar a Lei 10.436. Ele define formas institucionais para o uso e difusão da Libras, porque o que a gente percebe? Criou-se então a Lei 10.436, tudo bem, reconhecemos a Libras. Mas aí, então, em 2002 e 2005, percebeu-se o quê? Não, peraí, nós temos a língua, mas como que essa língua vai ser ensinada? Como que ela vai ser utilizada? Quais são as regras? Onde? Quando? Como que ela vai ser instituída e difundida no âmbito social? Então, nós temos o Decreto 5.626, que além de outras definições, ele traz, então, a obrigatoriedade do ensino de Libras em todos os cursos de licenciatura. Então, desde 2005, todos os cursos de licenciatura foram obrigados a colocar em suas grades curriculares a disciplina Libras. Por quê? Tendo em vista a formação de professores, como que esses professores vão atuar dentro da sala de aula, o seu possível contato com uma pessoa surda. Então, por isso, instituiu-se, a partir do Decreto 5.626, a obrigatoriedade do ensino de Libras para professores. Além disso, também instituiu a obrigatoriedade da disciplina Libras dentro dos cursos de fonoaudiologia. Então, ficou assim dividido. Disciplina Libras é obrigatória nos cursos de licenciatura e no curso de fonoaudiologia. Isso não impede que as universidades, os professores de Libras ofertem núcleos livres. Por exemplo, na minha atuação como professora no Departamento de Letras da UFG Regional Catalão, eu trabalhei com alunos da engenharia, trabalhei com alunos da enfermagem, trabalhei com alunos de diversas áreas que não são licenciatura, mas que optaram por aprender a língua de sinais, o que é importantíssimo na formação de qualquer pessoa. Também o decreto ele vem falar um pouco sobre como que as instituições públicas e privadas devem incluir nos seus orçamentos, nos planos anuais, verbas direcionadas ao uso e difusão da Libras. Isso quer dizer que bancos, órgãos públicos precisam ter o apoio à difusão da Libras, precisam ter a formação, né, para funcionários, para poder receber as pessoas surdas que ali por acaso frequentaram. Isso é algo que não acontece ainda, nós ainda temos muito que avançar, porque os órgãos públicos e privados ainda não têm destinado verba, não tem, digamos assim, que a progressão de tudo isso, no cumprimento, o interesse no cumprimento do Decreto 5626, ele ainda está um pouco tímido, nós ainda estamos engatinhando nesse processo, ainda há muito que melhorar. Bom, caracterizando a surdez. Nós temos então a surdez leve, a moderada, severa e profunda. Qual é a diferença, professora? A diferença vai ser pautada em surdez leve é aquela que a pessoa ela consegue ouvir um ruído maior, por exemplo. Ela tem uma perda, mas a perda não é tão agravante. A surdez moderada é aquela que pode atingir unilateral, bilateral, né, ou seja, de um ouvido, ou dos dois ouvidos, que é uma surdez ali que ele já não tem tanta audição, ele já teve uma perda um pouco maior. E a severa é quando ele já está bem agravado, que ele consegue ouvir pouquíssimos sons, apenas sons muito altos, vibrações, mais por vibrações do que por sons, né? Ele já está ali uma surdez bem acentuada. E a profunda, que é quando o surdo não tem nenhum tipo de audição, ele não consegue ouvir nada, não tem nenhum vestígio sonoro. Então é assim dividida a surdez. Leve, moderada, severa e profunda. Professora, surdez leve, o surdo aprende Libras, ele se comunica por Libras? Sim, independente do grau de surdez. Se a pessoa surda, ela se identifica com a cultura surda, ela se identifica com o uso da Libras, ela se identifica com a comunidade surda, ela pode aprender Libras mesmo tendo surdez leve, por exemplo. Tudo bem? Prevenção da surdez. Nós temos então a proteção à maternidade através do pré-natal e parto assistido adequadamente. Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, a mulher quando está gestante, ela precisa fazer o acompanhamento devido, ela precisa tomar as vacinas indicadas, porque caso ela tenha, por exemplo, rubéola, toxoplasmose, tudo isso pode acarretar em uma futura criança que tenha algum tipo de deficiência, dentre essas deficiências, no caso, a surdez.
Cuidados adequados com o recém-nascido e vacinação completa da criança também se constitui como uma parte importantíssima na prevenção da surdez. Tratamento médico de todas as doenças da infância. Nós temos conhecimento de pessoas que tiveram infecção de ouvido, por exemplo, e por não ser tratada ou por ser tratada com medicamentos inadequados, a criança acabou ficando surda. Temos também questões de queda. Tem pessoas que durante a infância ou até mesmo a adolescência sofrem algum tipo de queda e isso faz com que ela perda a audição. E o diagnóstico precoce de todos os distúrbios de desenvolvimento. Então, os pais estão ali, por isso a importância de profissionais que atuam nas escolas. Percebe que a criança não está desenvolvendo, percebe que a criança não se comunica de forma clara, a criança apresentar atraso no uso da linguagem verbal, é necessário procurar então algum lugar para fazer o exame de audiometria, procurar o acompanhamento devido para que essa criança tenha um diagnóstico precoce e possa ter uma melhor forma de tratamento. Bom, agora já iniciando a parte prática da nossa disciplina, tendo em vista que nós já vimos um pouco mais de teoria, agora nós vamos começar a parte prática. Vou iniciar com vocês, para passarmos para a próxima aula, os parâmetros da língua brasileira de sinais. Então, nós temos configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento e a orientação, e também expressão facial e corporal. O que isso significa? Quando eu junto estes 5 parâmetros, eu crio então um sinal. Então, não existe sinal dentro da língua brasileira de sinais que não esteja obedecendo a estes 5 parâmetros. Lembrando, 4 deles não são elementares e o 5º, que é a expressão facial ou corporal, ele pode ou não aparecer nos sinais. Então, tem sinais que vai ter expressão facial e outros sinais não. Então, só para reforçar com vocês, para passarmos para a próxima aula, nós temos então configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, orientação e expressão facial corporal. Espero vocês na próxima aula, onde nós já vamos começar a parte prática, vamos aprender o alfabeto manual, vamos aprender os sinais básicos para comunicação, cumprimentos e apresentação pessoal. Aguardo vocês. Até mais!